como é que eu vou sobreviver agora também nessa condição de aposentado? Porque quando a gente fala de aposentadoria, a gente fala também de uma sociedade muito capitalista que é voltada para a atividade de consumo, de status, não é? Então, hoje em dia, por exemplo, você dizer que é aposentado, você traz para a conversa uma ideia de, olha, eu já não tenho a mesma capacidade para trabalhar. Eu estou aposentado porque passou o meu tempo. E, na verdade, não é isso, não é? Mas é isso que, normalmente, a gente enfrenta, a gente experimenta no nosso dia a dia, né? Eu trabalhei 29 anos em emissoras de rádio e televisão, já estou ali no pé da aposentadoria também, né? E as pessoas me perguntam, Fátima, você é muito jovem, não, mas você trabalhou tudo isso, mas você não quer se aposentar? Tá, mas você vai se aposentar e vai ser nutricionista? Mas o aposentado não tem que ficar em casa? Ao contrário, né? Eu sempre trabalhei na área de saúde e na área de comunicação ao mesmo tempo, mais na área de comunicação do que propriamente dita na saúde. Na saúde eu tenho uma experiência de menor tempo, né, em relação aos 29 anos, mas neste tempo eu já consegui enfrentar todas esses preconceitos que a sociedade cria. Então, a questão toda que eu acredito estar vinculada ao fato de nós pensarmos como é que vai ser a minha vida na aposentadoria é nós... Desta sexta-feira, mas a Secretaria de Saúde informou que está trabalhando no... Tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, Fátima. Ok. Então, eu acho que a grande questão aí é nós pensarmos em como nós vamos enfrentar esta fase da nossa vida, de que maneira nós queremos viver isso, para que isso nos permita ter uma vida saudável. Porque quando a gente fala de trabalho no Brasil, a gente fala também de status, a gente fala de uma situação onde você é conhecido não por você, mas pelo seu cargo, não é? Durante tantos anos eu fui conhecida como a jornalista, como a radialista, e isso, infelizmente, acaba afetando a nossa vida quando a gente sai daquela área e sai daquela função, porque você fala, poxa, mas eu não sou mais a radialista, eu não sou mais a jornalista, eu não tenho mais o mesmo valor para aquele público, para aquelas pessoas. Está ouvindo bem? Estamos. Ok, tudo bem? Se tiver dificuldade, só me avisa que eu vou mais devagar, porque eu pareço aqui uma metralhadora, né, gente? Então, assim, a principal atitude que nós temos que ter é a de nós pensarmos por nós mesmos, não é? Como é que nós vamos enfrentar esse período? Nós vamos, a partir de hoje, sentar em frente à TV e assistir os programas violentos televisivos, ou nós vamos produzir, não é? Ou nós vamos criar, ou nós vamos mudar nosso estilo de pensar e de viver. Porque se nós, hoje, num mundo que praticamente direcionado, vamos dizer assim, por redes sociais, nós vamos enfrentar um grande problema, porque você imagina, você está no seu emprego, aí você posta uma foto de como foi seu dia, de uma reunião que você fez, de um trabalho que você apresentou, aí você se aposenta, a sensação que você vai ter é a seguinte, eu não tenho mais nada para mostrar, né? O que eu faço agora? Então, as redes sociais, hoje em dia, elas são maravilhosas, né? Elas são um caminho para que a gente possa
vivenciar, compartilhar coisas boas e novas, mas elas também são um caminho sem volta quando nós começamos a observar as redes sociais e começamos a visualizar a vida perfeita das pessoas ali e trazemos para nós a concepção de que a vida do outro é boa e a minha não é. O que é que está acontecendo? Será que realmente eles são tão felizes? Será que as coisas não dão certo comigo porque eu estou fazendo algo errado? Então, nós temos que ter um cuidado muito grande também nessa avaliação para que nós não caiamos nas armadilhas da mídia em nos direcionar somente à ilusão, né? A falsidade que não é real, né? Então, nós temos que produzir nas mídias sociais, sim, com cuidado, com tempo. Na terceira idade, eu brinco muito com o Flávio, que a gente conversa às vezes, né? E eu falo para ele, olha, Flávio, eu sou uma jornalista, mas eu estou ainda aprendendo e me adaptando às mídias, porque foi um boom do dia para a noite. Então, para as pessoas que não tinham acesso às redes sociais, ao celular, à tecnologia, isso ficou bem difícil, é um aprendizado diário, não é? Então, devagar, sem medo, sem querer viver coisas que não são necessárias viver neste momento. Então, como eu vejo a aposentadoria? De uma forma positiva ou de uma forma negativa? O que a aposentadoria pode me proporcionar? Reorganização da minha vida, uma nova história, um tempo de lazer, eu posso conhecer outros países, eu tenho tempo para cozinhar, se eu nunca cozinhei na vida, e experimentar coisas novas, ou a aposentadoria, para mim, ela é um risco, ela vai me fazer adoecer, eu não vou ter mais amigo, eu não tenho mais interação com os meus colegas de trabalho, e daqui a pouco eles me esquecem. Ah, mas se eu for na academia e usar este tênis, eu já não vou estar mais na moda. Como é que você visualiza, né? Então, a gente tem que começar a pensar como é que nós queremos viver esse futuro, porque tudo vai depender unicamente e exclusivamente de cada um de vocês. Mesmo que isso seja muito difícil, porque nós sofremos influências em nossas casas, de nossos familiares, né, que vão querer conduzir a nossa vida para um caminho, nós temos que ser firmes e dizermos, olha, não, eu fiz a minha parte, eu trabalhei, mas agora eu vou viver desta maneira. Eu quero continuar trabalhando depois da aposentadoria, eu quero estudar algo que eu sempre sonhei estudar na vida e não tive tempo, não tive condições. Tudo vai depender exclusivamente de cada um de vocês. Então, a aposentadoria pode ser um tempo de muito rendimento, tanto mental, social, quanto físico, quando a gente fala também da qualidade de vida a partir da alimentação. E é para esse tema que nós vamos agora. Até aqui, tudo bem? Ai, não me disse que você vestiu máscara. Flávio? Tudo bem, Fátima, pode continuar. Pode continuar, Fátima. Tudo bem, então vamos lá. Então vamos falar sobre alimentação. E esse é um ponto bem importante, né? Eu acredito que durante toda a vida, mas vamos falar especialmente agora da melhor idade, que é a melhor idade, né? Que é o tempo onde nós temos que prestar atenção um pouquinho mais no que comemos. Como é que deve ser a alimentação na terceira idade? A alimentação, ela fala muito sobre a nossa qualidade de vida, não é? A nutrição é uma ciência que não é uma ciência nova, é uma ciência que surgiu na Universidade de São Paulo há muitas décadas, né? Com a intenção de melhorar a condição dos pacientes que eram internados. Deixa eu tirar meu fone aqui, que fica melhor para mim. Que eram internados
e que tinham uma resposta negativa nos processos de recuperação de infecções, cirurgias, porque havia uma deficiência nutricional e isso implicava nos processos implicava no processo de recuperação desse paciente. Então, a ideia de se pensar em uma alimentação saudável mudaria todo esse quadro, né? Se nós entrarmos agora nesse período de pandemia, nesse período de Covid, eu diria que foi uma lição muito, muito especial, principalmente para nós profissionais de saúde, porque é muito comum, não é? Nós vermos na mídia, e eu não sei se vocês têm acesso às redes sociais, né? Eu tenho redes sociais, mas não sou muito adepta às redes sociais, não fico postando tudo que eu vivo, porque eu prefiro a vida real mesmo. Mas é importante nós termos uma mídia social para falar um pouquinho da nossa vida, do nosso trabalho, é sempre bem importante, porque a gente precisa ter essa interação social. No fundo, para mim, isso mostrou e demonstra a cada dia que nós, independente do tempo que temos, da experiência que adquirimos, a cada dia nós temos mais a aprender. E isso não aconteceu só com os profissionais de saúde jovens, recém-formados. Veja bem, os especialistas, os infectologistas que estão há 30, 40 anos, que muitos estão aposentados e continuam trabalhando, eles tiveram que dar um jeito de entender como esse vírus se instalou, como esse vírus repercute, o que poderíamos fazer para não sermos contaminados, quais seriam as medidas de segurança. Então, volta nas questões da repercussão da aposentadoria. Quando eu acho que tudo acabou, vem um boom e eu preciso recomeçar. Então, a Covid, ela nos mostra que ninguém é igual a ninguém, não é? Porque no início da pandemia, nós tínhamos aqui no Brasil e no mundo aquela história de que os idosos morreriam em massa, não é? Vocês devem ter ouvido falar disso. E nós vimos exatamente o contrário. Nós vimos jovens atletas, nós vimos pessoas com nenhuma comorbidade, que são doenças já instaladas, nós vimos crianças infectadas. Então, nós vimos que o vírus, ele não perdoou ninguém, né? Quem tinha lá uma facilidade para que esse vírus se replicasse, aconteceu. Então, na alimentação, eu vejo a mesma coisa. Eu moro com meu pai, é um senhor de idade, tem 78 anos, eu cuido dele, e às vezes eu trabalho aqui na alimentação e ele me fala, mas eu comi a vida inteira isso e nunca me fez mal, né? Porque veio da roça, tinha uma outra alimentação, mas na roça nós tínhamos tanto alimento industrializado. Na roça nós ficávamos frente à televisão o dia todo? Não, né? E se hoje ele ainda vive com 78 anos com a saúde que ele tem, é exatamente por causa dessa alimentação que ele teve lá na infância, né? De uma alimentação saudável, de uma carne ali in natura, de nenhum alimento processado. Então, se nós conseguimos sobreviver, né, naquele tempo com mais saúde, porque caminhávamos mais, porque trabalhávamos, por que é que agora nós temos que parar? Então, como a Covid, eu acredito que a alimentação é exatamente isso. O que é bom para mim pode não ser bom para você. O que pode me dar saúde pode não ser um motivo de saúde para você. Então, a alimentação na terceira idade é um fator de muita importância. Não caia nessas histórias de vamos tirar os carboidratos todos de uma vez, vamos eliminar o glúten todos de uma vez, vamos eliminar todas as gorduras de uma vez, porque você vai ter problemas de saúde. Todo mundo vai ter problema de saúde? Eu tenho uma afirmação sobre isso? Claro que não. Mas existem as predisposições. Cada paciente é um ser, cada um tem uma cadeia de DNA, cada um reage de um jeito a um medicamento, a um alimento. As pessoas são diferentes, elas têm rotinas diferentes, umas dormem 7 horas, outras dormem 4, outras dormem 12 horas. Então, a alimentação, ela tem que estar de acordo
com a sua rotina. Eu não posso acreditar que eu posso fazer uma dieta para um paciente idoso ou jovem ou para uma criança da mesma maneira que eu faço para todas as crianças. Por quê? Porque cada um tem um organismo, cada organismo reage de um jeito. Então, assim, a gente não pode achar que a vida é só aquilo que é gerado, que é postado nas redes sociais, né? E é claro que eu sei que vocês têm muito mais experiência de vida do que eu para saberem disso, mas eu falo isso porque a gente precisa ter muito cuidado. Eu pego muitos pacientes jovens ou idosos que acabam, olha, mas eu ouvi falar que o chá de sene solta o intestino e eu vivo com o intestino preso. Eu comecei a tomar chá de sene todo dia e virou uma maravilha. Então, nada é para se tomar todos os dias. O sene foi bom para minha amiga uma vez, eu não posso tomar todos os dias para ir ao banheiro, né? Ah, mas olha, o suco de abacaxi com limão emagrece. A água com limão faz bem. Faz bem se você não tem uma gastrite, não tem um refluxo. Então, a nutrição, infelizmente, ainda no Brasil, é uma ciência pouco falada, pouco procurada. Os nutricionistas, a maioria deles, hoje ainda um pouco evolui-se para as questões de exercício físico e suplementação, mas antes os nutricionistas estavam presos em hospitais porque a nutrição, a dieta, eu preciso fazer dieta. Então, assim, é mais fácil eu achar o suco lá na internet, eu vou emagrecer. O Flávio mesmo, né, Flavinho? Tava lá na bicicleta queimando caloria e não perde gordura. Por quê? Alguma coisa está errada. Então, uma coisa está atrelada à outra, não existe fórmula mágica, não existe invenção que possa trazer sua saúde da noite para o dia. É como a plantação, a espera e a colheita. Nós vamos plantar, vai ter que ter paciência, vai ter que ir devagar até o dia da colheita. Não existe fórmula mágica. Então, a boa alimentação eu não me alimentei bem a vida toda, Fátima. Eu que trabalhei em mídias, por exemplo, o que eu menos fazia era tomar água, porque não dava tempo. Na hora da alimentação do almoço, eu tinha que gravar algo, saía para gravar, ou então parava o almoço no meio. Resultado, alimentação péssima. Ah, mas eu tô na terceira idade já, eu tô ali, viu, gente? Já na terceira idade, tô com o pé ali já nos 50. Então, vamos lá, ó. Tô na terceira idade e preciso mudar isso, mas vale a pena agora? Vale. Vai trazer vida, vai trazer qualidade de vida, vai trazer recuperação hormonal, vai trazer recuperação fisiológica dos órgãos internos, vai ter redução de gordura, vai ter redução de risco cardíaco, vai, porque isso vai fazer uma modificação no seu organismo. Não importa se você viveu 30 anos se alimentando bem, sempre há uma possibilidade de mudar isso. E quanto mais cedo, melhor. Então, essa alimentação deve ser a mais saudável possível. E quando eu falo de mais saudável possível, isso não quer dizer só comer frutas, só tomar água, só tomar suco. É uma reunião uma inserção de alimentos coloridos, para que tenha ali vitamina, proteína, sais minerais, porque o organismo ele não é feito só de energia, não é feito só de músculo, ele precisa de todos os nutrientes para que você tenha boa qualidade de vida. E eu duvido, não é, que vocês na terceira idade, que trabalharam muito, que agora estão aposentando ou já se aposentaram, vão querer perder a chance de ter uma vida bem ativa, né, e bem agradável aí para ver com a família ou viajando, como vocês escolherem. Então, alimentação o mais natural possível e sempre orientada por um profissional de preferência da sua confiança, para que vocês tenham aí a resposta que vocês esperam. Como é que eu vou escolher esses alimentos? Hoje em dia, né, é muito engraçado nós vermos as pessoas muito preocupadas em comprar alimentos que elas conhecem como alimentos saudáveis. Como é que eu faço isso, né? Porque de repente a minha despensa está cheia, eu não estou animada para cozinhar. Cuidado na hora de escolher esses alimentos, né? Comprar só aquilo que a gente acredita que vai consumir.
alimentos da época, a gente está no verão, não é? Começar a pensar no custo-benefício, porque hoje ninguém está jogando dinheiro pela janela, então a gente tem que pensar qual é o alimento que eu posso adquirir para fazer uma dieta bem variada, que ele não vá apodrecer em 2 dias. Então, começar a dar uma olhadinha, né, nas redes sociais, os alimentos da época. O verão é a laranja, o abacaxi, os alimentos ricos em vitamina C, que são muito úteis para o nosso organismo, para proteger nossa imunidade. Os legumes, né, as folhas verdes escuras. Quais têm um preço mais acessível que não vai me impedir de deixar de consumir aquele nutriente. Ao invés de repente, encher a geladeira na segunda e até sexta-feira o alimento está parado lá ainda porque eu não quis cozinhar, ou o alimento se perdeu porque era um alimento muito perecível e eu não tive nem tempo de olhar para a geladeira durante a semana devido às atividades. Então, ter esse cuidado na hora de escolha dos alimentos, né? Comprar realmente o que é necessário, o que realmente precisamos, não é? Ter o cuidado, quando for ao supermercado, de não ir ao supermercado com o estômago vazio, com fome, porque senão a gente começa a querer comprar tudo que a gente quer comer naquele momento, para que a gente tenha aí um melhor planejamento do nosso dinheiro e melhor qualidade de vida na hora de ingerir esses alimentos, né? Então, escolher alimentos de época e planejar, fazer a listinha antes de ir ao supermercado e nada de ir ao supermercado com fome. Outro passo bem importante nessa nossa conversa são as questões da dieta, não é? Todo mundo precisa fazer dieta. Por que é que eu faço dieta e não funciona? Então, o nutricionista, ele é o profissional de saúde que ele não cuida só de quem quer emagrecer. O nutricionista, ele é o profissional de saúde que cuida também daquele paciente que já tem uma enfermidade e que precisa tratar aquela enfermidade para que ela não se agrave. Ou atender um indivíduo saudável, ainda que ele não queira emagrecer, mas para que ele seja orientado, para que ele não adoeça no futuro. Porque quando a gente fala de doenças como hipertensão, doenças como diabetes, e até nessa era Covid a gente ouviu isso demais, não é? Ah, mas morreram 1.000 pessoas com a Covid, mas morreram 30.000 com hipertensão. A diferença é que a hipertensão, ela mata a longo tempo, né? Ninguém vai descobrir que está hipertenso agora e morrer imediatamente, a não ser que ele tenha um infarto ou um AVC, que seja algo mais, né? Mas isso, com certeza, também não foi imediato, porque a hipertensão provavelmente já estava instalada há muito tempo e talvez a pessoa nem sabia que era hipertensa. Porque um dos problemas mais graves da hipertensão, da pressão alta, é exatamente esse. Ela é assintomática. Nem todas as pessoas que são hipertensas sentem quando a pressão oscila. E aí, o nutricionista, ele consegue fazer essa manutenção do estado de saúde para que ele não adoeça e consegue também usar ferramentas para que essa pessoa que já está enferma tenha uma recuperação da saúde a partir da alimentação. Hoje em dia, nós ouvimos muito falar de alimentos funcionais, não sei se vocês já ouviram falar de alimentos funcionais, são alimentos que a gente coloca na dieta junto com os alimentos normais. Por exemplo, a aveia é um alimento ótimo, ela faz assim uma varredura no organismo, tira as gorduras ruins, mas, embora sejam alimentos muito simples e todo mundo consuma, eu tenho pessoas que têm intolerância à aveia. Então, mais uma vez, eu volto a lembrar que nem tudo é para todo mundo. Mas dá para tratar o paciente quando ele está enfermo
com alimento, quando ele não está enfermo ainda, com alimentos funcionais para que ele não adoeça, e dá para tratar o paciente já portador de uma doença com alimentos normais e nutracêuticos, né, que são tratamentos, para que ele possa melhorar essa condição de saúde. E isso tudo não é mágica, o nutricionista não faz nada sozinho. Se existe uma enfermidade, ela precisa ser acompanhada pelo médico especialista, e se o paciente tem condição, ele deve fazer uma atividade física. E quando eu falo de atividade física, eu falo de exercício. Porque a atividade é tudo que a gente faz durante o dia. Eu levanto da cama, eu vou ao banheiro, eu tomo banho, isso é uma atividade física, eu estou gastando energia. Mas quando eu falo de exercício físico, eu estou intensificando esse gasto, que tem que ser reposto de acordo com o gasto que é perdido nesse exercício. Então a dieta já muda aí. Não adianta eu fazer um exercício todos os dias, eu me exercitar, independente de qual seja o tipo de exercício, 1 hora por dia, e não fazer a ingesta adequada àquele exercício. Eu vou continuar me exercitando, vou continuar com o mesmo peso, talvez, em alguns casos, vou continuar cansado, não vou dormir bem. Então, uma coisa está sempre amarrada com a outra, né? O exercício físico e a nutrição, eles estão, assim, quase que casados. Então, é preciso sempre, quando o nutricionista ou o médico diz, faz caminhada, né? Ah, doutor, mas eu vou todo dia até o supermercado e volto. Não funciona. Isso é só atividade que a gente está gastando energia. Isso não é um exercício físico que vai mudar a sua vida. E em casos mais avançados, algumas pessoas já fazem o esporte mesmo, né? Que aí tem um gasto calórico maior, também tem que ser bem condicionado, suplementado. Então, a questão é, a dieta, ela pode ser feita se o paciente quiser emagrecer, perder peso? Pode. Todo mundo tem o direito de querer ficar mais, né, mais bonito, com as curvas, mais magrinho, mais curvilíneo, mas o paciente tem que fazer isso com consciência e cuidado para que ele não adoeça. Porque quando a gente tira um alimento, muitas vezes a gente tira a massa gorda, né? A gente tira e perde também a massa magra. A gente não percebe, mas perde. Na terceira idade, a gente tem um problema mais grave ainda, que é a condição de saúde do paciente em relação à alimentação e à absorção desses nutrientes. Então, por exemplo, tem muita gente hoje tirando a carne vermelha. Eu comi carne vermelha a vida toda, mas agora eu percebi, eu vi algumas pessoas falando que a carne vermelha demora para ser digerida, a carne vermelha não é essencial, eu posso comer frango, mil histórias aí. E às vezes não faz uma adequação dessa dieta com o profissional e acaba tendo déficit de vitaminas, como, por exemplo, a vitamina B12. A vitamina B12 na terceira idade é uma vitamina que ela normalmente aparece de uma maneira deficiente em alguns pacientes. Alguns pararam de comer carne, outros não pararam, mas também apresentam a deficiência. Por quê? Porque a gente tem que dosar essa vitamina sempre. A vitamina B12, ela permanece mais ou menos durante 5 anos no organismo. Nesses 5 anos, se eu paro de comer, até 25 anos eu comi carne, dos 25 ao 40 eu parei de comer carne, ela começa a cair. E ela não é reposta em outro alimento que não seja alimento animal. Carne, frango, peixe e ovos. Só. Você não encontra vitamina B12 em outros animais, em outros alimentos, com a disponibilidade de se fixar no organismo ao ponto de suprir a falta desse nutriente. Então, o que vai acontecer? O paciente vai ter que fazer uma suplementação da vitamina. É necessário? É. Então, se você quer se tornar vegetariano da noite para o dia, muito cuidado.
É possível? É, mas com orientação médica e nutricional, para que você não tenha o déficit da vitamina B12. É grave se eu não tiver vitamina B12 no meu organismo? Pode ser, porque a deficiência da vitamina B12, ela vai causar anemia. A gente tem como se fosse uma pelinha, assim, uma membrana em cima dos neurônios. E para eles fazerem essa eletricidade entre eles, essa membrana ela tem que estar revestida de uma espécie de gordura, que é essa gordura que a gente come, da carne, né? Que é a vitamina B12 lá plantada, para vocês entenderem um pouquinho, sem entrar num modo muito científico. Quando eu paro de comer carne ou alimentos que tenham a B12, isso vai acabando. Aí começam a aparecer as doenças psiquiátricas, as doenças motoras, o paciente já não consegue se mover direito, o paciente tem formigamento, o paciente tem indisposição, o paciente tem irritabilidade, o paciente pode desenvolver a anemia perniciosa, que é aquela anemia que tem aquele déficit nos glóbulos vermelhos. Então, várias situações acabam sendo ocasionadas só por causa de uma vitamina. Aí nós vamos na vitamina D. Eu não tomo sol e nem faço suplementação. Nos alimentos, comer vitamina D, ingerir vitamina D através dos alimentos, só se nós morássemos lá nas águas frias e pudéssemos comer aqueles peixes de água fria todo dia. Caso contrário, aqui, impossível. Ah, mas eu compro o comprimido do ômega 3. Então, vamos lá. O comprimido do ômega 3, ele é uma vitamina antioxidante, né, que precisa dele também para ter esse controle da vitamina D. Só que às vezes a pessoa compra um ômega 3 sem conhecer o ômega 3, e hoje em dia todo mundo vende tudo. E se o paciente, por exemplo, tem uma situação onde ele tem uma facilidade de aumentar colesterol, ele toma o ômega 3, que tem outras misturas de outros óleos, ao invés dele melhorar, ele vai ter mais colesterol alto e nunca melhora. Tem que ter muito cuidado. Então, vitamina B12, deixa eu ver uma outra vitamina que eu anotei aqui. Vitamina D. A vitamina D, ela é responsável por tudo que acontece no nosso organismo. Se vem uma bactéria, um vírus, como o da Covid, por exemplo, nós temos uma defesa. Nós temos uma primeira defesa. Ela vai em contra o vírus ou a bactéria e ela tenta não deixar ele entrar na célula. Se essa defesa primeira falha, o organismo tem uma segunda defesa. Ele vem e tenta impedir. Se essa falha, ele tem uma terceira defesa. Mas para que as defesas estejam intactas, por isso que algumas pessoas tiveram a Covid e umas têm só sintomas bem assim pequenos, outras não aparentam sintomas e outras têm sintomas graves. Porque se a vitamina D estiver muito baixa, a capacidade protetora desse sistema imune, ela vai falhar. Então, a vitamina D tem que estar sempre no nível ideal, né? Para que a pessoa consiga ter o organismo em ordem, respondendo às ameaças do dia a dia, que sejam elas Covid ou qualquer outra doença que se instale por aí, gripe, resfriado, né? Bactérias do dia a dia. Agora, a vitamina D é responsável só pelo sistema imune? Não. A vitamina D, ela não é uma vitamina, ela é um hormônio, tá? Então, assim, ela é responsável também por questões de proteção do organismo. Então, por exemplo, quando uma vitamina D está desajustada e durante muito tempo, a pessoa pode desenvolver doenças autoimunes, como diabetes, pode desenvolver lúpus, pode desenvolver doenças intestinais, porque o organismo, ele começa a perceber que aquilo está desajustado, ele começa a tentar se defender dele mesmo. E se eu não tenho meu sistema imune funcionando bem para ele identificar que aquilo não é uma ameaça para mim, ele vai me defender do meu próprio corpo, e aí vem a doença autoimune. Então, a vitamina D, ela é essencial, precisa ser dosada. Nós também temos o problema hoje, eu vou tirar todos os carboidratos?
Não, eu vou tirar os carboidratos que fazem mal para a minha saúde. Quais são? Farinha branca é ruim? Açúcar é ruim? Eu preciso tirar tudo? Não, não é? Eu posso comer farinha branca no bolo? Posso. Só que eu não vou comer 3 bolos por semana com farinha branca. É aquela questão do equilíbrio. Porque eu posso dizer para você, o arroz branco, ele só vai aumentar, o arroz branco é um carboidrato, ele vai aumentar a sua glicose, ele tem essa função de aumentar. Eu vou falar para você, olha, então come arroz integral, ou então come arroz negro. Eles têm mais fibras que vão impedir que você tenha picos desordenados de glicose, excesso de açúcar no sangue. Mas todo mundo pode comprar o arroz integral? Pode comprar o arroz negro? Eu tenho que pensar nisso também, né? Vocês não precisam, mas eu tenho que pensar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dosar o arroz branco de uma maneira que não vai trazer danos para a saúde, né? É claro que a farinha branca, até a década de 70, tinha um limite, né? De adição de outras substâncias que causavam tanto mal à saúde. Hoje não, hoje é excesso de glúten, né? Excesso de sal, excesso de tudo em tudo. Então, por isso tem que ser bem dosado. Mas se o paciente ele vive numa condição um pouco mais humilde, ele não tem condição de abrir mão do arroz e feijão, porque aquela é a necessidade, é o alimento que supre as necessidades primárias dele, como é que eu vou chegar lá e falar, não, a partir de hoje só vai comer arroz integral? Posso, né? Sem contar que existem pessoas que ainda, se comerem só arroz integral, vão ter problemas intestinais, porque cada indivíduo reage de um jeito, e às vezes tem prisão de ventre, não consegue ir ao banheiro, tem problema, porque come muito integral e não toma água. Então, a gente precisa pensar nisso tudo. Nada de tirar tudo do nada e nada de acrescentar o que você não conhece. Ah, mas olha, eu ouvi falar que castanha é uma maravilha. Ela tem um óleo que vai... Castanha é ótimo, mas se eu comer uma quantidade grande de castanha durante o dia, ela vai também me engordar. Então, tudo tem que ser cuidado. O leite. O que eu mais escuto é tira o leite. Tira o leite. O leite tem a lactose. Alguém já ouviu falar da lactose? A lactose é o açúcar do leite. Às vezes, a lactose a gente nasce com ela, conforme a gente vai envelhecendo, ela é uma enzima que a gente vai perdendo. Então, lá na terceira idade, às vezes o paciente toma o leite com lactose e ele sente um desconforto, a barriga incha, fica cheio de gases. Aí a gente indica, quando o paciente não quer abrir mão do leite, o leite sem lactose ou a lactase, que é a enzima, separada em comprimido. Mas a caseína, que é a proteína do leite, ela também pode trazer esse desconforto, ela é inflamatória em alguns casos, e aí a gente precisa administrar. Então, eu não posso nem tirar o leite de uma vez, nem acrescentar leite em quem não pode tomar leite, né? Uma pessoa que tem alergia à caseína do leite, se ela toma leite ou produtos derivados do leite, ela pode ter uma alergia e morrer. Então, quando a gente pensa em dieta, a gente tem que pensar o seguinte: a gente sabe do que a gente está falando, né? A gente tem noção desse alimento, se ele vai fazer bem, a gente conhece bem esse alimento, ele vai fazer bem ou não. Eu costumo dizer que tudo que é criado por Deus faz bem para a saúde, né? Ah, mas, Fátima, a maçã é criada por Deus, mas o que acontece? Eu como maçã, eu sinto minha barriga inchar. Por quê? A maçã é fermentativa. Tem que ter um cuidado também na hora de comer maçã, como comer maçã, entendeu? Então, tudo, se você tiver uma orientação profissional, melhora no caso daquelas pessoas que têm algumas intolerâncias. Quem não tem, alimentos naturais, maçã, banana, carne, arroz, feijão, não vai fazer mal a você. Se você não comer uma tonelada, se você não comer para dormir, né, dormir com aquele estômago cheio de comida. Então, a gente tem que pensar que se durante a nossa juventude, eu também fui jovem, né, muito jovem, 20, 30 anos, onde eu ficava trabalhando 24 horas por dia e me alimentava mal e nada acontecia, hoje eu já não posso pensar da mesma maneira. Então, quando a gente vai para essa terceira idade, melhor idade, que a gente já se preparou para isso, tinha uma expectativa para isso,
A gente pode mudar a qualidade de vida, a gente pode mudar o emocional, a gente tem que cuidar do espiritual e a gente tem que cuidar da alimentação, porque você é o que você come, já dizia o filósofo, né? Se você come mal, você vai ter aí a paga disso, talvez dentro de 1, 2 anos e talvez um pouco mais adiante. É aquela história, né? Você sempre vai ouvir as pessoas dizerem: Fátima, mas olha, tem gente que fumou a vida inteira e morreu dormindo. E tem gente que nunca fumou, se alimentou bem, mas teve câncer. Aí eu digo para você o seguinte: antigamente, na época do meu pai, nós sabíamos que o câncer era uma doença hereditária. Ela passa pela genética, ela passa de pai para filho, de filho para neto e por aí vai. Mas isso não quer dizer que, porque a minha mãe teve câncer, eu vou ter câncer. Porque depende de como eu vejo a vida. Hoje o câncer, ele não é mais visto só como uma doença genética. Apesar de ter uma predisposição, aquela pessoa que comeu bem a vida inteira, aquela pessoa que se exercitou a vida inteira, como será que estava o emocional dela? Será que ela era uma pessoa amarga? Será que ela guardava mágoa? Será que o rancor fazia parte do dia a dia dela? Será que ela tinha inveja dos amigos? Bons relacionamentos? Às vezes a pessoa, ela cuida da alimentação. Eu tenho pacientes assim. Eu não estou aqui falando mal dos pacientes, mas eu estou exemplificando. Às vezes eles conversam comigo, eu acho que serve de testemunho para vocês. Fátima, mas eu estou fazendo isso. Aí eu começo a conversar com o paciente, porque a minha consulta nunca é só ali, né, focada no alimento, mas eu preciso saber como é que esse paciente vive. Aí eu começo a puxar a corda e vem, né? Vem. Então a gente nota que o paciente não vive bem com a família, que o paciente é solitário, que o paciente é frustrado porque não realizou um sonho. E aonde é que isso está arrebentando? No corpo. As doenças psicossomáticas que começam na mente e acabam no organismo, as depressões, o transtorno de ansiedade, né? Os hormônios têm uma queda? Tem. A gente vai envelhecendo, o metabolismo vai ficando mais lento, né? A gente vai tendo menos hormônios circulantes. A gente precisa de alimentos que liberem esse hormônio, exercícios que liberem a produção desses hormônios. Mas, gente, eu conheço gente que faz tudo isso e é amargo. E aí o que acontece? Adoece. Então, nós temos que cuidar do corpo, da alimentação, da alma, das aflições da alma, e que são muitas, e temos que cuidar do espírito, né? Independente da sua religião ou do que você creia, temos que ter, porque nós não somos somente um corpo. Nós somos um corpo, uma alma e um espírito. As angústias são sentidas na alma, e nós precisamos cuidar disso. Quando nós resolvemos não falar o que sentimos, porque nós não queremos parecer uma pessoa chata, porque não queremos incomodar ninguém, mas o que vão pensar de mim, a gente vai inflamando por dentro. E aí, mesmo que você coma, mesmo que você tenha a alimentação mais regrada, coma os melhores alimentos, o que vai acontecer? O espírito, uma pessoa que está sempre infeliz, uma pessoa que não é grata, uma pessoa que tem tudo e acha que sempre é pouco, que ela deveria ter sempre mais. Então, olhe para você daqui por diante com outros olhos e com olhos que você nunca tem usado para olhar para você mesmo. É muito comum aqui no Brasil, por exemplo, nós vermos as pessoas da terceira idade cuidando dos netos, né? E eu posso dizer para você isso, que eu vi isso acontecer na minha família. Eu tenho 4 irmãos, agora que a minha irmã teve um bebê, mas minha mãe já tinha partido, né? Então ela não experimentou essa alegria que é ser avó. Mas o meu pai experimenta. Só que eu tive parentes na minha casa, tios, que tiveram que cuidar dos netos, porque os filhos trabalhavam e acabaram ficando com os netos. E o que eu vi acontecer ali? Eu vi uma situação de desespero dos avós. Porque o amor, e quem é avô vai entender o que eu vou dizer agora, ainda que eu não tenha experiência para dizer isso, porque eu não sou avó, mas o amor, ele
se sobrepõe a todas as coisas. Então, ele ama tanto o neto que ele quer cuidar do neto, mas até onde aquilo foi saudável para ele? O idoso não tem mais a mesma força, a mesma energia, dependendo da idade que ele está, para cuidar de neto pequeno. Não tem. Então, às vezes, dizer não, olha, eu posso cuidar do neto das 8 da manhã até o meio-dia, mas à tarde eu preciso ter um tempo para mim, e às vezes as pessoas não falam. E cria-se, às vezes, uma situação de necessidade, sim, às vezes os filhos têm necessidade, não tem outra forma de resolver o problema a não ser deixar o filho com o avô. Mas, veja bem, você já criou seus filhos. E se você continuar aceitando, muitas vezes a situação que era grave, de repente, poderia ter sido mudada, não mudou porque você continua dizendo sim. Mas dentro de você, apesar do amor, você está cansado, você está angustiado, você queria ter vivido outra vida. Isso vai trazer problema para o seu neto, ou para o seu filho, ou para a sua nora? Não, vai trazer problema para você. Então, é uma situação difícil de se viver, mas muitas vezes difícil de resolver, né? Porque, como eu disse, algumas não têm outra opção a não ser cuidar dos netos. Mas se você cuida do neto, encontra alguém lá da sua confiança para desabafar. Pelo menos isso sai, né? Eu não sou psicóloga, mas isso saía dos meus ouvintes. Eu via gente na depressão que acabou saindo, né? Olha, gente, com todo temor a Deus, eu vou falar isso para vocês. Eu recebi ligações de psicólogos que me ligaram e perguntaram: o que você fez com o meu paciente? Porque eu estou com ele há 5 anos e agora ele consegue viver. Eu só ouvi. Eu não falei para ele fazer isso, nada, só ouvi. Ele só desabafava. Então, às vezes, você precisa cuidar do seu neto, não tem outra saída. Mas você está cansado, você não tem a mesma energia. A mãe não tem, eu, na minha idade, não tenho mais energia. Imagina o avô. Mas ele quer estar ali, é o amor da vida dele, o netinho. Mas ele também cansa, ele também é um ser humano, ele também quer fazer escolhas, ele também quer o tempo dele livre, ela também quer relaxar, ela também quer ir no spa, ele também quer jogar bola com os amigos. Então, se nós não aprendermos, né, e não nos preocuparmos, que eu acho que é o mais grave, em olhar para nós mesmos com amor e entender que nós devemos nos colocar antes de qualquer coisa e de qualquer pessoa, nós não vamos poder fazer algo bom para ninguém. Porque uma coluna quebrada não segura uma casa, né? Então, da relação à alimentação emocional, eu acho que é isso. A gente tem que pensar na alimentação, mas pensar no social, em interagir, em cuidar do corpo e da alma e viver, né? Porque a aposentadoria chegou ou vai chegar, é um tempo novo. A gente não pode deixar a espera matar a esperança. A gente tem que acreditar que o amanhã sempre vai ser melhor. Por mais que eu esteja no meio da saúde, olha, imagina o jornalismo nessa época, é só notícia ruim. Só notícia ruim. E a notícia ruim na mídia, ela também produz audiência. Então, é muito maravilhoso para as empresas de televisão produzirem notícias ruins, morte, o fulano matou a... Hoje em dia, mulheres solteiras da terceira idade, elas não querem mais acreditar em ninguém, porque, mas o cara vai querer só o meu dinheiro, mas o cara vai... Entendeu? Não quer nem se relacionar. Homens, às vezes não querem se relacionar porque a menina só vai querer minha aposentadoria. Por quê? Porque a mídia prega só isso. Fulana tá matando o ciclano, o outro matou o outro por causa disso. Não, quando você tem um olhar crítico sobre tudo, né, você começa a perceber quando a coisa não vai bem. Quando você não está bem emocionalmente, você vai levado na onda. Os crimes na internet, eu fiquei de 12, 13 anos apresentando programa de relacionamento, de casamento, casei muita gente. O que eu mais vi foram mulheres que eram vítimas de golpes. E aí eu conversava com as pessoas depois, mas por que isso aconteceu? A pessoa ela estava tão emocionalmente abalada, carente, que ela não percebia o que o outro estava fazendo. Então a gente precisa, como eu disse, olhar para a gente mesmo com amor, né? Mas essa oferta foi boa? É boa para mim? Né? Eu tenho que abrir mão disso? O que é um relacionamento? Né? Hoje, muita gente está casada ainda, né? E, mas meu relacionamento sempre foi assim, sempre ele mandou na minha vida, eu nunca pude cortar o cabelo, nunca pude pôr uma calça, ou então o contrário, né? Porque por mais que a gente diga que não, muitas mulheres também se sobrepõem aos seus maridos ou parceiros
e acabam também impedindo que eles vivam. Ah, eu nunca pude jogar bola com os amigos, porque... Então, começa a conversar. Isso é bom para você? Né? Se você não tiver confiança em você mesmo, como é que o outro vai ter? Se você não se amar, como é que o outro vai te amar, né? Então, a gente precisa pensar, é um tempo novo, e coisas novas estão surgindo, e nós temos que aprender a cada dia. E aprender depende unicamente de cada um de nós. Então, em relação à alimentação emocional e aposentadoria, eu acho que é isso. Agora, eu só quero fechar falando para vocês sobre como se alimentar ou cuidar dos alimentos com a era Covid. Porque apesar da vacina, né, e eu tenho certeza que essa vacina será uma bênção nas nossas vidas, apesar de toda essa briga política que nós temos visto aí, ainda vamos precisar manter os mesmos cuidados, né? Acredito que vocês todos estejam mantendo. Então, ter muito cuidado quando comer fora, né? Quando você vai comer fora, procure escolher os alimentos que ainda estejam quentes, não é? Porque não há ainda estudos evidenciando Covid nos alimentos. Mas se nós vamos num lugar onde, por exemplo, o alimento é servido em bandejas, alguém pode ter passado, soltado uma saliva, alguma coisa assim. Então, procure pegar a parte mais quente do alimento. Quando for ao supermercado, voltar para casa, né? Principalmente quem está exposto a aglomerações, tomar banho. Antes da Covid, mesmo antes da Covid, já era necessário e essencial, e uma coisa que a maioria das pessoas não faziam, e pouco a mídia fala, né? Eu já mandei vários e-mails para o Ministério da Saúde falando sobre isso, porque não há informação em relação à higiene de alimentos, e agora a gente está ouvindo por causa da Covid, mas mesmo antes, sempre foi necessário lavar as latas, que a gente compra no mercado, latas, alimentos que ficam em refrigeradores, limpar, dar uma lavadinha antes de guardar, porque às vezes o problema não é a Covid, mas é o rato, barata, e aí a hora que você abre o alimento para consumir, você acaba, muitas vezes, colocando esse alimento lá disponível no consumo aberto, sem ferver, sem nada disso, e acaba tendo contaminação. Então, o essencial se vai comer fora um alimento mais quente, as saladas, elas precisam ser higienizadas. Vou lembrar da roça de novo. Quem veio da roça, né, como meu pai, falava muito do bicho de porco na cabeça, né? Então, assim, quem come a carne de porco contaminada, hoje em dia é mais difícil, porque os porcos são tratados em criadouros, mas ainda existe, né? Ou quem já se contaminou. Às vezes a pessoa é lá da roça, ela se contaminou, então ela não tem sintoma. Mas o que acontece? O fato dela ir ao banheiro, não higienizar bem as mãos e pegar uma salada, pegar uma fruta, pode deixar ali a bactéria e passar o bicho de porco através da salada, da fruta. Então, elas precisam ser bem higienizadas. Como que eu higienizo? Com água e hidroclorito. O hidroclorito dá no posto de saúde gratuitamente, ou então a Cândida, né? Aquela água sanitária conhecida como Cândida, mais comum, ela é vendida escrita na embalagem, higienizar alimentos. Uma colher de sopa para cada litro de água, deixar 15 minutos ali. Mas isso eu posso mandar escrito para vocês depois, direitinho, as orientações. Então, assim, ter esse cuidado de não pegar embalagens na rua, em motoboy, sem passar álcool spray, tá? Outra coisa é o álcool. O álcool spray não serve para as mãos, não serve para a pele, porque ele evapora muito rápido, tá? Para a pele, para a mão, tem que ser álcool em gel. Para objetos, mesa, o álcool pode ser o spray. Para tecidos, para entrar na pele, na célula, tem que ser o álcool gel. Sempre o álcool 70. Álcool 46 não mata Covid, não inativa Covid, porque não é nem mata, né? Não inativa. Álcool 46 não, 52 não. Álcool 99 vai causar aí uma situação para acidentes, não use. Álcool 70 ou água e sabão, tá? Lavando as mãos com água e sabão, os dedos, né, direitinho, não precisa nem usar o álcool, tá? Por que água e sabão e álcool? O vírus, ele é coberto por uma camada de gordura. Quando a gente põe o sabão, detergente ou usa o álcool, essa camada de gordura se rompe. E aí ele fica inativado, ele não consegue atacar a célula, tá? Por que eu uso a água sanitária no alimento, na fruta com casca, na salada, e não uso
o vinagre, nem o detergente. Porque o vinagre na água não mata vírus nem bactéria, nem a de porco, nem outras bactérias que dão no intestino, e nem o Covid. E o detergente, ele vai inativar o Covid. Se você lavar a maçã, ele vai inativar o Covid. Mas o detergente é feito de petróleo. Ele vai deixar vestígios que pode fazer mal para o estômago. Então, o ideal é higienizar cada alimento da forma correta para que vocês tenham segurança em casa aí. Então, gente, eu acho que é isso. Eu acho que eu falei bastante. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Eu espero que eu possa ter ajudado vocês em alguma coisa. Essa oportunidade, ela realmente foi muito grandiosa para mim. Sou muito abençoada por poder estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa. Bom, eu quero agradecer a participação de todos, de todas, tá bom? Eu já vou desligar, já vou sair. Desejar aí que no próximo dia 24, Dia Nacional dos Aposentados, tá? Todo mundo curta bem, com qualidade, sem exagerar, tá certo? Tá? E iremos aí fazermos em outro momento umas novas lives, entendeu? Tá? E agradeço a cada um de vocês. Agora gostaria de fazer, em especial também, a Dirce, que ela tem um pronto restabelecimento, ok? Tá? E agradecer a sua participação. Margarida, que você tenha um excelente retorno, tá bom? Obrigada, Genésio. Tá? Obrigado a todos. Já estamos indo. Obrigada. Então, tá bom. Muito obrigado a todos. Obrigada, um abraço. Tá? Um bom final de semana. Parabéns ao Tite SP. E o dia 24 seja um dia especial para todos. Sejam muito felizes. Aproveitem a aposentadoria, que é muito bom. Beijo e obrigada a todos. Fica com Deus. Nós que agradecemos. Tchau, tudo de bom. Nós que agradecemos. Amem-se, viu? Um beijo a todos. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.